Oi pessoal, bom, bem-vindos aqui. E essa semana a gente vai falar sobre um caso que estourou aí nas redes sociais, que é o caso do Maurício. Ex-jogador da seleção de vôlei e ex-jogador do Clube Minas. Pra quem não acompanhou a tour aí, Maurício ficou um pouco incomodado com o fato de um personagem dos quadrinhos, que seria o filho do Clark Kent, vulgo Super-Homem, ser bissexual. O Maurício usou a famosa cartada da criança. Nem tão famosa, mas eu vou especificar aqui o que é a cartada da criança para mim. É quando você usa as crianças para justificar um preconceito que é seu. Ah, mas como que as crianças vão receber? Como que as crianças vão reagir? O que ela vai pensar? E aí virou uma grande questão para ele, né? E aí parecia assim a preocupação dele sobre como que as crianças recebem esse tipo de conteúdo, sobre como que isso influencia a sexualidade delas. Maurício aparentemente não estudou sobre o assunto e não sabe que o que você consome não influencia por quem você se sente atraído. Fosse assim, a gente não teria pessoas da comunidade LGBTQIA+, porque, assim, por anos, basicamente todos os conteúdos que a gente consumiu, que a gente teve acesso, eram voltados para o público hétero. E aí tem o argumento de que isso não existe personagem assim. Existe, é só criar. E segundo que assim, não existe isso, o Superman não existe, né, gente? Não é uma pessoa, é um personagem. E personagem a gente tem liberdade criativa, a gente pode fazer o que a gente quiser. E aí, como qualquer outro conteúdo, você tem, seja lá pelo motivo que for, a opção de consumir ou de não consumir, sem ofender ninguém de preferência. Para essas pessoas que acham que internet é terra de ninguém, que você pode falar o que você quiser, protegido pela tela de um computador, fica o adendo. E quando você fala para um público, seja ele pequeno ou grande, você, especialmente grande, né? Você precisa ter consciência de que talvez você não saiba quem está do outro lado. E se você comete violência verbal, talvez a outra pessoa que está recebendo isso receba como um salvo-conduto, um aval para chegar às vias de fato. Não à toa o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo. No mundo. Por conta desse tipo de pensamento. Ignorância mata. E é muito triste ver isso no esporte. Principalmente para quem é muito, muito fã, que gosta de assistir, aí você vê alguém ali que, cara, não representa, sabe? Não representa o que o esporte é. Porque o esporte, pelo menos para mim, é essa coisa que une as pessoas em prol de uma mesma coisa, em que você senta e você torce, você vibra a energia no estádio inteiro. E eu sei que a camisa do Brasil, assim, depois, né, Jair Messias Bolsonaro aí, tirou até esse gostinho da gente olhar a camiseta do Brasil e falar, ai, que orgulho, né? Mas quando a gente pensa em seleção, quem veste essa camisa tem que honrar a camisa, tem que honrar as pessoas, tem que honrar a torcida. E diferente do que o Maurício parece pensar, a torcida do Brasil e o povo brasileiro não é composto somente pelo homem hétero branco. A torcida do Brasil não é só isso, o Brasil não é só isso, a gente é muito plural. Quando ele foi repreendido foi muito interessante, porque aí perdeu a cartada da criança, né? Perdeu. Falou assim, querido, não é assim que funciona, sabe? Sexualidade não é uma coisa que você assistir um conteúdo hétero, assistir um conteúdo que não é hétero. Aí eu vou aqui, né? E aí usou o famoso, esse é o famoso real. Mas é a minha opinião. Nesses momentos a gente pode se perguntar qual que é o limite da liberdade de expressão. O que é opinião? Opinião é a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver o mundo, a sua forma de julgar. Mas entre você pensar e você verbalizar, ter um pensamento homofóbico já é bastante problemático, mas quando você verbaliza isso atinge o outro. E quando você atinge outra pessoa, seja física ou verbalmente,
você tá se tornando passível de punição. Porque da mesma forma que você tem a liberdade de falar o que você quiser, porque ninguém vai ali literalmente calar você, o outro que se sente atingido também tem a liberdade de tomar as medidas cabíveis, se ele se sentir diminuído, se ele se sentir atingido, se ele se sentir desrespeitado. Então é o famoso, a sua liberdade termina onde o meu limite começa. Porque existe um limite, você não pode me desrespeitar ou desrespeitar o outro só porque você pode falar o que você quiser. Falar você pode, só que você tem que estar disposto ali a arcar com o rolê do que você está falando. Você precisa ter noção, né? É sempre bom. Porque a partir do momento que o que você fala ultrapassa o limite do outro e desrespeita o outro, então o outro também não tem liberdade de reclamar? Dá pra entender por que o Maurício, assim como tantas outras pessoas, acho que ele acabou se tornando um exemplo porque tem uma visibilidade grande e realmente acha que não tem nada de errado com o posicionamento dele. Por que ele acha que tá tudo bem? Dá sim, infelizmente dá. Porque impunidade não é algo raro de se ver. Quantas vezes a gente não vê as pessoas tendo, assim, diversos comportamentos super controversos e ganhando mais seguidores? Aliás, foi o que aconteceu com o Maurício. 2 milhões. Que é muito mais do que ele tinha quando começou essa tour no início aí da semana. Então, assim, às vezes eles se sentem quase que premiados quando isso acontece, porque aí você concentra várias pessoas que têm aquele tipo de pensamento e umas começam a seguir as outras, né? Até se você for olhar, não sei se vocês olharam, mas se vocês não olharam, os comentários no post dele, assim, tem um perfil. É quase nítido, sabe? Porque são pessoas que estão um pouco putas da vida, porque uma delas foi punida por ser preconceituosa. Como é que pode, gente? E eu acho engraçado que as pessoas que gostam de destilar o ódio, porque assim, quando você não respeita quem o outro ama, quem o outro é, como o outro se identifica, coisa boa não é, né? Vamos setar esse parâmetro aqui. E é irônico que as pessoas queiram liberdade para invadir a liberdade do outro, para destilar o ódio, porque elas querem fazer isso impunemente. Só que assim, opinião não é intolerância. Liberdade de expressão não é liberdade de praticar a sua intolerância livremente. Então, é importante distinguir aí que você pode fazer o que você quiser. Mas assim, é diferente você ter opinião de falar assim, eu gosto de comer isso ou eu gosto de me vestir aqui. Beleza, isso não afeta ninguém. Diz respeito somente a você, tá tudo bem. Agora, quando a sua opinião, o seu preconceito, né, vestido aí de opinião, ofende, maltrata, incentiva a violência, então aí tem algo problemático sim. No caso dos patrocinadores que pediram a cabeça do Maurício, né, a galera ficou tipo, como assim, né? Nunca mais vou comprar, porque vocês estavam patrocinando, né? Estavam financiando a Fiat e a Gerdau. E aí, por que pediram? Por que fizeram isso, né? Que essas empresas sem noção, politicamente correto. Gente, empresa precisa ter pessoas que vistam os valores da empresa. E quando eu falo vestir, é de forma literal, tá? Porque é isso que um jogador faz, ele estampa no peito a marca. Então, se aquela pessoa é controversa, se ela não está de acordo com os valores da empresa, se não está de acordo com o público-alvo e com o público consumidor no geral que sustenta aquela marca, qual que é a vantagem de comprar essa briga por ele? E quando eu falo de comprar briga por um jogador, tem muito a ver com como esse jogador vai receber esse erro, como ele vai se posicionar.
Porque, cara, ninguém nasce super desconstruído, sabendo tudo. Não. Mas quando alguém te aponta um erro e fala, olha, isso ofende pessoas, isso incita ódio, isso é perigoso, o que você faz com essa informação? No caso dele, ele falou com milhares de pessoas sobre isso no Instagram, inicialmente, e depois, quando ele viu que deu ruim, se desculpou no Twitter para 51 seguidores. Tipo, vou fazer um meia-culpa aqui para pessoas que, né, para esse número minúsculo de pessoas, cara, 51, pelo amor de Deus, né, pouquíssimo. Só pra dizer que me desculpei, que tô revendo aqui conceitos. Você pode rever conceitos, eu acho importante, né, porque senão as pessoas não evoluem, beleza. Só que aí, depois que viu que não adiantou, e aí, né, saiu da seleção, saiu do Minas, deu ruim de verdade, aí voltou a reiterar a mesma coisa, ou seja, você não repensou, você não voltou atrás, você não se arrependeu de coisa nenhuma. Em resumo, você quer opinar livremente? Opina sobre o que você vai comer, sobre o que você vai vestir, pra onde você vai nas férias, sobre aquele filminho que você vai ver na Netflix. Agora não tenta cagar regra na vida dos outros e ficar impondo seu preconceito como algo natural só porque isso foi tolerado por tempo demais. Homofobia é crime, né? Talvez precise ter isso pela cidade para as pessoas começarem a absorver. Já o respeito, esse sim, é constitucional. Então fica aí o recado.